Mas hoje a gente vai finalizar a série de mensagens que nós começamos aqui. O código, diga comigo, o código. Né? Não é o Marçal não, tá? Mas a gente vai falar do código hoje, você tem que pegar o código. Tá? Preste atenção, por favor. O que é um código? Um código é um segredo que te dá acesso a algo importante. Né? Então, assim, você não usa códigos aonde não tem valor. Então, os códigos, eles são segredos para você acessar lugares privilegiados. Os códigos, eles são segredos para você acessar riquezas, para você acercar. A Bíblia fala de darei a vocês tesouros escondidos e riquezas encobertas. Então a gente vai falar aqui um pouquinho, a gente vai continuar meditando na história de um homem chamado Neemias. Preste atenção, eu falei isso na primeira parte da série. Neemias foi um cara que nasceu no exílio, né? Ele nasceu no exílio. E Neemias, e quando Neemias nasceu, Israel já era escravo da Babilônia. Já tinham passado 140 anos, mais ou menos, quando chega a notícia para Neemias da situação que o povo de Israel se encontrava. E é interessante que 140 anos, e todo mundo que viveu durante esse período, todos os judeus que viveram, achavam que era normal viver numa nação aonde o templo de Deus estava destruído, aonde os muros estavam derrubados, aonde toda a cultura e a dignidade da nação judaica tinha sido jogada no lixo. Mas Neemias nasceu mais de 100 anos depois e disse assim: olha, não é porque o povo está vivendo assim há 140 anos que a coisa tem que continuar desse jeito. Né? E Neemias se levanta para quê? Aliás, Neemias se levanta para quê? Para ser uma resposta de Deus para aquele povo. Gente, preste atenção. Diga comigo, Neemias decidiu fazer a diferença. Ele viu o problema e ele disse: cara, não é porque está assim há tanto tempo que tem que continuar assim. A pergunta que eu faço para você é: não é porque está assim há tanto tempo que tem que continuar do mesmo jeito. E Deus levanta Neemias para quê? Para ser uma resposta, para fazer a diferença. E ele se coloca como essa resposta e ele chora por aquilo. E ele, gente, preste atenção, um problema que já existia há 140 anos, quando um homem se posiciona e decide ser a resposta de Deus para a sua geração, quando aquele homem se levanta para fazer a diferença, o problema foi resolvido em 52 dias. Amém? Então um problema de 140 anos, que tinha passado já várias gerações, em 52 dias, um homem decidido, ele, com os códigos corretos, ele constrói aquilo que ele queria. Gente, preste atenção, vou fazer uma pergunta para você aqui. Quantos aqui tem grandes sonhos, grandes projetos, grandes objetivos na sua vida? Levante sua mão. Você tem, sim ou não? Você tem grandes sonhos, grandes projetos, sim ou não? Pastor, tem uma coisa grande no meu coração. Gente, quando Neemias falou, disse: eu vou reconstruir esse muro. Gente, um problema de 140 anos. Ninguém botou fé no cara. O cara era um escravo e copeiro. Ele era garçom do rei. Ele servia cafezinho para o rei, servia vinho para o rei. E ele decide, gente, presta atenção, Deus pode fazer grandes coisas através de homens e mulheres que se levantam contra a situação do jeito que ela está. E Neemias, ele decide ser essa resposta. Agora preste atenção. Algumas coisas eu vou falar para você, se você realmente estiver comprometido, se você estiver realmente comprometido em realizar grandes coisas para Deus, algumas coisas são importantes você entender, e vamos aprender com Neemias aqui. O código número 1 que eu vou falar para vocês aqui está em Neemias capítulo 2, versículo 16. Neemias toma a decisão, mas ele faz uma coisa muito interessante, diz assim, ó: os oficiais não sabiam onde eu tinha ido, ou o que eu fazia, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos oficiais, nem aos demais que realizariam a obra. Número 1, preste atenção, se você deseja conquistar as maiores vitórias da sua vida, número 1, coloque isso aqui no seu coração, você precisa aprender a guardar segredo. Você está me ouvindo? Você não pode estar dando com a língua nos dentes. Neemias entendeu que não era hora de falar, e ele não falou nem para quem ia ajudar ele.
Ele entendeu que tinha o tempo certo para ele falar. Meu irmão, tem gente que tem uma ideia e sai falando para todo mundo, né? Tem gente que tem um sonho e sai aí falando para todo mundo dos seus objetivos, do que quer fazer, do que quer realizar. O código número 1 que a gente aprende com Neemias é que ele aprendeu a guardar segredo. Então preste atenção, irmão. Primeiro, entenda que tem o tempo certo para falar e as pessoas certas para você falar. Amém? Então não fale para as pessoas erradas. Não entregue ouro para o bandido. Você está me ouvindo, meu irmão? Então, número 1, aprenda a guardar segredo. Então, meu irmão, não saia falando aí tudo que está no seu coração. Entenda que tem a hora de você ficar em silêncio. Entenda que tem a hora de você guardar segredo. Diga amém, gente. Já aconteceu de alguém estragar algo, um projeto tão bonito porque você falou antes do tempo, sim ou não? Você levou uma pancada, você foi lá todo empolgado, eu quero fazer isso. Já aconteceu com você? E você murchou. Ou então roubaram tua ideia para te deixar de ser trouxa. Foram lá e fizeram primeiro do que tu. Porque você não guarda segredo. É linguarudo. Gente, eu tenho problema com isso. Porque quando eu tenho uma ideia, eu quero espalhar para os 4. Eu sou fofoqueiro de boa notícia. Fofoqueiro de boa notícia. É comigo. Se eu tiver uma boa ideia, eu quero falar para os 4 ventos. E isso é um problema muitas vezes, né? É um problema muitas vezes. Então vamos lá. Então esse é o código número 1, aprender a guardar segredo. O código número 2 que a gente aprende aqui com Neemias. Presta atenção. Versículo de número 19, né? Olha o que acontece. Ele fala chega o momento certo. Ele abre o coração, ele fala do que estava no coração dele de construir o muro. Versículo 19 diz assim, ó: quando porém, vamos lá, gente, Sambalate o Horonita, Tobias o oficial amonita, Gesem o árabe, souberam disso, o que eles fizeram? Zombaram de nós e desprezaram-nos. E perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Segundo o código, se você deseja conquistar coisas grandes, aprenda a preparar-se para a oposição. Você está me ouvindo, meu irmão? Você quer ser o queridinho? Você quer ser o amorzinho de todo mundo, agradar todo mundo? Isso não vai existir nunca. Escute, todo campeão tem um caminho de oposição. Gente, presta atenção. Você não precisa ser uma pessoa má para ter inimigos. Jesus disse, os inimigos do homem serão da onde? Os da sua própria casa. Então inimigos, não tem jeito, meu irmão, presta atenção. Se você deseja grandes conquistas, você precisa se preparar para a oposição. Você vai sofrer oposição, a luta vai ser grande, sabe? A guerra vai ser travada, mas tem uma coisa: se você enfrentar oposição, você vai ter uma vitória grandiosa em nome de Jesus. E outra coisa importante, irmãos, escute. A grandeza da oposição, a grandeza do inimigo, revela a nobreza da vitória. Quem seria Davi se não tivesse Golias no seu caminho? Quem seria Moisés se não existisse Faraó no seu caminho? Quem seria o Messi se não existisse Cristiano Ronaldo? Quem seria o Federer se não existisse o Nadal? Quem seria Ayrton Senna se não existisse Alan Prost? Quem seria Chris Weidman se não existisse Anderson Silva? Quem seria Holyfield se não existisse Mike Tyson? Escute, quanto maior for a oposição, maior vai ser a vitória. O teu inimigo e o teu adversário é o promotor para o novo nível que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém, gente? Sim ou não? Quem crê nisso? Então, ó, esteja pronto para a oposição. Quanto maior a conquista, maior o adversário. Amém? Então se prepare. Você vai ter uns capetão grande aí que você vai ter que enfrentar no meio do caminho. Até umas broncas pesadas. Sabe? Meu irmão, é coisa boa, irmão. Tem coisa que acontece na nossa vida que a gente diz assim, meu Deus do céu. Olha que eu já tenho aqui 25 anos de crente.
De vez em quando chega umas broncas que a gente diz assim: esse tipo de cão eu ainda não conhecia. Isso aqui é cão, isso aqui é fresquinho, saiu do inferno agora. Esse aqui eu não tinha visto ainda não. Gente, oposição, o caminho da vitória é permeado por oposição. Amém? Para conquistar as maiores vitórias da sua vida, o código é, número 3, olha lá o que Neemias fez. Neemias 2:20, olha o que diz aqui, ó. Quando os inimigos riem, desprezam Neemias, ele diz assim: eu lhes respondi, o Deus dos céus fará o quê? Fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Diga comigo, o Deus dos céus. Não, irmão, me ajuda aí, diga, o Deus dos céus vai fazer que a gente seja bem-sucedido. E diga, nós começaremos a reconstrução. Próximo código para você é, ó, começar e confiar em Deus para concluir. Você está me ouvindo? Tem gente que não começa nada, porque ele está esperando, o sol está alinhado com a lua, tudo está cooperando. Não, precisa ter tudo. Quando eu tiver, enquanto não tiver tudo milimetricamente calculado, todos os passos ajustados, e não correr risco nenhum de eu me decepcionar, nem me frustrar, aí eu começo. Meu irmão, escute, se o projeto é de Deus, você vai ter que começar sem garantia nenhuma que você vai até o final, porque a tua última ferramenta para chegar no final vai ser a tua dependência de Deus. Comece e dependa de Deus para concluir, porque aquele que começou a boa obra na tua vida não vai ficar pela metade, ele vai terminar, ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Meu irmão, comece e confie em Deus para concluir. Quem aqui já começou alguma coisa grande e não sabia como ia concluir? Levanta a mão aí. Se a visão é de Deus, ela vai ser sempre maior do que o teu recurso. Se o seu recurso é suficiente, é seu objetivo, não é visão de Deus. Visão de Deus precisa do patrocínio de Deus, do envolvimento de Deus. Amém? E aí, ó, começar e confiar em Deus para concluir. Deus vai dar. Se perguntasse para Neemias, como tu vai fazer para concluir? Eu não sei, o que eu vou fazer? Eu vou começar e vou confiar em Deus. Deus vai me ajudar, Deus vai fazer alguma coisa, e Deus vai fazer. Amém? Deus vai agir nesse processo em nome de Jesus. Faça aquilo que está no seu alcance fazer. Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 4, Salomão disse, olha o que ele diz: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Sabe aquela pessoa que fica, meu Deus do céu, agora é um governo tal que está aí, eu não vou fazer não, né? Porque sabe lá, né? Agora não sei o que, tá todo mundo, tá vindo aí uma crise lá não sei da onde e tal. Gente, ele tá sempre. Gente, se você ficar olhando o vento, você não vai plantar nada, meu filho. Se você ficar esperando circunstância perfeita, tudo tá perfeito, alinhado, você não vai fazer nada na sua vida. Você está me ouvindo? Pastor, mas é arriscado. Irmão, viver é um risco. Você está me ouvindo? Viver é um risco. E eu vou te falar uma coisa, desse risco chamado vida, ninguém vai escapar vivo dela. Ok? Ninguém sai vivo. Então, se todo mundo não vai sair vivo, então a gente tem que fazer esse troço valer a pena. Não viva covardemente, meu irmão. Não viva frustrado. Sabe? Não viva uma vida medrosa, tímida, medíocre. Deus tem coisas boas para você, acredite nele. E se não der certo, não deu, mas eu tentei. Se não der certo, eu vou tentar de outro jeito. Eu vou aprender lições. É assim, gente. Simplifica a coisa. Para conquistar as maiores vitórias da sua vida, presta atenção. Em Neemias capítulo 3, a gente vai ver ali que todo o capítulo 3 de Neemias fala do trabalho em equipe. Porque fulano de tal, se você pegar o capítulo 3, vai lá, fulano de tal que
que colocou as portas que ficava perto de não sei da onde. E o outro fulano de tal colocou os ferrolhos. E o outro fulano colocou a dobradiça. E o outro fulano fez a parte do muro até tantos metros que ficava na frente da casa do fulano de tal. Sabe o que eu aprendo aqui? Preste atenção, o próximo ponto da mensagem é esse, ó. Permitir que as pessoas se envolvam e contribuam. Ei, meu irmão, olhe para mim. Nada grande é feito sozinho. Permita que as pessoas se envolvam. Crie um ambiente onde as pessoas possam contribuir com ideias, com iniciativas. Dê liberdade para as pessoas. Você está me ouvindo? Não queira controlar tudo e todos, porque ou você controla ou você cresce. A gente consegue controlar pouquíssimas coisas da nossa vida. Se você depender, se o limite da tua conquista for somente aquilo que você controla, a sua conquista vai ser pequena. Crescer é arriscado. Porque crescer, às vezes, foge do nosso controle. Quem está me entendendo, gente? Tá? Então, ó, permitir que as pessoas se envolvam e contribuam é o poder do trabalho em equipe. Isso é importantíssimo. Para conquistar as maiores vitórias da sua vida. Isso aqui é importante. Neemias capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Coloca para mim, por favor. Coloca para mim. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, o que é que ele ficou, gente? Furioso. O que é que ele fez? Ridicularizou os judeus na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria. Disse que aqueles frágeis judeus, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, esse aqui era brasileiro, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras derrube, caia, desabe. Gente, o que eu aprendo aqui? Preste atenção, olhe para mim. Antes da aprovação e dos aplausos, virão a reprovação e as vaias. Você está me ouvindo? Próximo ponto da mensagem é isso aqui, ó. Você quer conquistar coisas grandes? Seja resiliente. Lugares altos não é para gente da casca fina. Lugares altos não é para gente mole. Lugares altos não é para gente fraquinha, que tudo machuca, tudo dói. Cuidado, frágil. Lugares altos é para antifrágeis. Você está me ouvindo? Meu irmão, pelo amor de Deus, palavrinha, o que você está ouvindo? Que você está tão magoado, está tão triste, que não... eu não suporto de ser criticado, pelo amor de Deus, gente. Olhe para mim, meu irmão, ei. A partir do momento que você se levanta para fazer algo, você vai se destacar, e quando você se destaca, você vai levar pau, você vira o alvo. Não tem jeito. Você não quer sofrer nada, nenhum tipo de retaliação, não seja nada, não faça nada, seja um Zé Ruela. Mas se você se levantar para fazer a diferença, se você se levantar, você vai virar alvo, não tem jeito, meu irmão. Escute, por favor, vou te falar algumas coisas aqui. Eu me lembro quando eu me converti, eu estava apaixonado por Jesus, eu queria ganhar o mundo para Jesus. Aí eu fui falar com o meu líder me discipulou. Disse assim, esse negócio que você está sentindo aí, tudo isso é fogo de palha. Um dia eu já senti igual tu e passou, acabou. Um dia tu vai ficar assim maduro igual eu. Eu fiz figuinha atrás, que eu era novo convertido, né? Para não pegar a praga que ele jogou em mim, né? Eu era novo convertido ainda, fiz figuinha. Gente, o que eu estou querendo dizer para você? Se eu tivesse resiliência. A minha primeira pregação me chamaram para pregar num evento. Eu preguei no evento. Eu pensava que eu tinha arrasado, abafado. No final juntou um concílio. Anás, Caifás, toda a turma. Você acabou com o evento. Essa sua pregação medíocre.
Quando eu, minha esposa, minha mãe, a gente foi começar essa igreja, os irmãos mais antigos passaram, isso aí não vai dar em nada, bando de moleque empolgado, isso não vai dar em nada. Gente, resiliência. Você está me ouvindo? Meu irmão, primeiro vão duvidar, vão zombar, vão criticar. Se você for resiliente e mostrar resultado, sabe o que vai acontecer? Vão silenciar, depois vão começar a admirar em secreto e depois vão começar a copiar. Isso que vai acontecer. Esse é o processo. Então seja resiliente. Diga amém. Escute, próximo ponto, versículos 6 e 7. Preste atenção. Versículos 6 e 7 diz assim: nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro até que chegou aonde? Na metade da sua altura em toda a sua extensão. Pois o povo trabalhava com disposição. Diga comigo, na metade. Quando, porém, Sambalate, Tobia, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram o quê? Furiosos. Escute, próximo ponto da mensagem: resistir à fúria do inimigo no meio do caminho. Gente, olha para mim, começar é bacana, todo mundo começa empolgado, sim ou não? Eita, que eu vou começar uma dieta. Coisa boa é começar a dieta, né, irmão? Eu vou começar a malhar, fazer atividade física. Eu vou começar a orar todo dia. Começar é uma bênção. Eu nunca despreze os inícios, porque ninguém chega a um lugar, ninguém chega no Japão se não colocar o pé para fora de casa. Ok? Então tudo começa com o primeiro passo. Então não despreze as coisas pequenas. Mas preste atenção, no meio do caminho o inimigo vai se levantar. O inimigo está furioso. Sabe por quê? Porque o inimigo quer parar você no meio. E tem gente que é colecionador do meio. Tudo é no meio. Casamento no meio. Empresa ele larga no meio. Começa o ministério, larga no meio. Tudo ele larga no meio. Começa um livro, para no meio. Um regime, para no meio. Tudo é no meio. Cuidado, resistir à fúria do inimigo no meio do caminho. Quem está me entendendo, diga amém. Gente, escute por favor. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, versículo 11, diz assim, ó: vistam-se de toda o quê? A armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você tem um inimigo. Você está me ouvindo? A sua luta não é contra a carne nem sangue. Satanás, ele te odeia. E ele está furioso. Cada vez que você levanta um tijolo na sua vida, cada vez que você coloca um tijolinho e o muro vai crescendo, ele quer parar você. Ele não quer que você chegue nesse lugar que Deus sonhou para a sua vida. Sabe o que você tem que fazer? Você precisa, como diz lá o tópico, resistir à fúria do inimigo na metade. Amém, gente? Ei, olhe para mim. Escute. Apóstolo Paulo fala uma coisa em Romanos capítulo 7. Diz, ó: o bem que eu quero fazer, eu não faço, né? Mas o mal que eu não quero, eu vou mudar aqui, né? Os legumes que eu quero comer, eu não como. Mas os salgadinhos e os docinhos que eu não quero, esses eu como. A oração e o jejum que eu quero fazer, eu não faço. Mas as séries do Netflix e toda aquele bagulhada toda que eu perco tanto tempo, eu acabo fazendo. Gente, não é pecado isso. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? Nós temos uma tendência a abandonar aquilo que é importante pela metade. Agora, o apóstolo Paulo diz, ó, aí ele diz assim, aí ele chega a uma constatação: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele diz: mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Eu
não tenho força, mas Deus tem força. E se eu buscar a Deus, Ele vai me ajudar. E eu vou concluir. Eu não vou desistir no meio. Se revista de Deus. Ei, se revista de Deus. Deus vai te ajudar. Você não tem força para amar sua esposa como Cristo ama a igreja. Mas Jesus vai te ajudar se você buscar Ele. Ele te dá vitória em Cristo. Você não tem força para ser um pai segundo o coração de Deus para os seus filhos. Mas Jesus tem força para te ajudar. Dependa dele e você não vai parar no meio do caminho. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Para conquistar as maiores vitórias da sua vida. Versículo 8 e versículo 9, preste atenção. Todos juntos, inimigos, a obra não parou. Planejaram atacar Jerusalém e causar o quê? Confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos o quê? Guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Próximo ponto da mensagem é esse aqui, ó. Não vacilar. Diga comigo, se proteger. Diga, não dá mole. Irmão, olhe para mim. Não existe super crente. Não existe super homem nem mulher maravilha de Jeová. Super espirituais. Eu até me assusto com a super espiritualidade. Agora preste atenção. Quem é o homem santo? Não é o que não é tentado, é aquele que não vacila. Irmão, tem gente que é um saco de vacilo. Se fosse um dinossauro, seria um vacilodontes. E não pode ver um vacilo que ele se agarra. Meu irmão, quando a mulher de Potifar, você conhece a história da Bíblia? Mulher de Potifar, a dona Patifona, encostou José na parede. Se ele fica, eu vou resistir ao diabo e ele fugirá de mim. Se ele fica, ele dançava. Sabe o que ele fez? Ele correu, não vacilou. Existem pessoas aqui que estão vacilando. Porque a Bíblia é muito clara, irmão, ei, foge das paixões da tua mocidade. Foge da prostituição. Foge da aparência do mal. Não é do irmão feio não que eu estou falando, tá? Então assim, o que eu estou querendo dizer para vocês? Você precisa, escute aqui por favor. Cadê os homens casados aqui? Levante sua mão. Olhe para mim. Amiga de homem casado é a esposa dele. Amigo de mulher casada. Amigo de mulher casada é o esposo. Não tem essa conversa. Não, pastor, isso é muito radical. Vai por mim. Irmã carente, estão te elogiando na internet. Olha como você está bonita. Uau, está tão jovem. Cuidado. Você quer casada? Cuidado. Não vacile. Você está me ouvindo, irmãos? Existem coisas maiores em jogo. Guarde o seu coração. Guarde o que Deus tem para você. Diga amém. Então é muito importante você entender isso. Para conquistar as maiores vitórias da sua vida. Versículo de número 14. Presta atenção. Quando ele recebe essa notícia, fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres. O que ele disse? Aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por quem? Pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelos lares de vocês. Olhe para mim. Próximo ponto da mensagem: lutar por Deus e pela sua família. Olhe para mim. Ei, quando você conecta a sua causa a algo maior,
Olhe para mim, irmão, vale a pena lutar pela tua família. Vale a pena lutar por Deus. Eu quero que você entenda que esse negócio aí não é sobre você, é sobre Deus e a sua família. Envolve pessoas. Quem está me entendendo, gente? Tá? Então é muito importante você entender isso. Lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pela vida dos seus filhos. Não entregue de mão beijada. Vale a pena. Os Neemias falam: olha, isso aqui é pelos filhos de vocês, é pelos lares de vocês, é por isso que nós estamos lutando. Escute: para conquistar as maiores vitórias da sua vida, versículo 16 e 17, presta atenção. Daquele dia em diante, o que aconteceu? Quando eles souberam que eles iam ser atacados, presta atenção. Daquele dia em diante, quando falaram que eles iam ser atacados pelo inimigo, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia o quê? Armado de lança, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio e todo o povo de Judá que estava reconstruindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o quê, gente? O trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Sabe o que eu aprendo aqui? O código para a conquista é você adaptar-se ao contexto da situação. Ele não parou a obra. O que ele fez? Ele se adaptou. Não tem gente que o problema vem, ele quer parar, ele não consegue se adaptar. O que eu preciso fazer para a obra não parar? Você está me entendendo, gente? Sim ou não? Opa, o que a gente vai fazer? Coloca um pessoal para olhar, coloca um pessoal para arma, para proteger, para fazer a segurança. Quem está trazendo material com uma mão carrega, com a outra com uma espada na mão, mas a obra não vai parar. Eu me lembro aqui na igreja, na época da Covid, da pandemia, todas as igrejas fecharam, né? Quem lembra disso? Tudo parou, na verdade, né? E aí uma coisa interessante, tudo parou. E aí a gente estava tentando se adaptar ao contexto. O que a gente vai fazer? Todo mundo em casa, desesperado. A Globo contando morto todo dia. Né? E aí a gente se adaptou ao contexto. Eu me lembro que a gente começou a fazer live todo dia. Culto todo dia, online. Aí eu inventei algumas coisas aqui que só a gente fez, né? Adaptar o contexto. O carro da oração. Peguei meu carro, coloquei um som atrás. Aí eu passava na rua. A rua igual The Walking Dead, sem ninguém. Olha, esse é o carro da oração passando na porta da sua casa. Você que está na sua casa desesperado, achando que vai morrer, que é o final do mundo. Olha, assim diz o Senhor. Deus tem algo incrível para a sua vida, acredite. Ele tem poder para curar você. Ele nos mandou aqui na rua para orar para você. Venha para a porta da sua casa agora, que a gente vai orar por você. Aí o povo vinha tudo chorando. Adaptar seu contexto. Na época da pandemia, ninguém podia chegar perto, não podia vir para a igreja. Pegava um levita, vamos fazer o culto, a oração à porta. Levava um levita, tocava violão, cantava, orava com o pessoal, o cara lá dentro chorando. O que é isso? Se adaptar ao contexto. A gente fez aqui o culto drive, colocava 100 carros ali no campo do núcleo 5 ali. Colocava, armava a estrutura, cada um dentro do seu carro. Sabe o que é isso? Adaptar-se ao contexto. Ei, quem é adaptável não se paralisa pela circunstância, pelo contrário, até cresce e se destaca nas circunstâncias desfavoráveis. Amém, gente? Então, de que forma você pode se adaptar ao contexto? Quais são os seus desafios que você está enfrentando? Como é que você pode fazer diferente? Não, tem gente que está fazendo a coisa tradicional, convencional, não está dando certo. E aí, amigo, pensa aí. O que você pode fazer para sair fora da caixa? Como é que você pode escalar o teu produto, o teu serviço? Quem está me entendendo, gente? Então é muito importante você entender isso. Vamos lá. O código é capítulo 6, versículo 1 e 2. Eu vou ler aqui para a gente não... Capítulo 6, versículo 1 e 2, eu vou dizer aqui. Quando os inimigos perceberam que eles não iam conseguir paralisar eles pelo medo, pela zombaria, pelas críticas, eles mudaram a estratégia. Versículo 1 e 2, sabe o que eles fazem de capítulo 6?
Eles chamam e dizem, vamos fazer o seguinte, a gente não quer mais briga contigo não. Vem para cá, vamos ser amigos, vamos bater um papo aqui. Está aí no texto, depois você vai ler lá. Versículo 1 e versículo 2. Eles mudam a estratégia e eles querem eles chamam para um papo. Sabe o que eu aprendo aqui? Escute, o próximo ponto da mensagem é esse aqui, Aprenda a dizer não às distrações disfarçadas de boas oportunidades. Já pensou, o teu inimigo está chamando para bater papo? Gente, escute. Quando o inimigo não te paralisa usando os meios convencionais, ele vai dar uma de amiguinho e ele vai querer te distrair com coisa que não é ruim, mas que não é para você. Quando você é um cristão que ama o Senhor, o inimigo não consegue te parar com a tentação. Sabe o que ele vai usar? A distração. E o que é a distração? Boas oportunidades que te levam para longe do teu propósito divino. Coisas boas. É um negócio que chega, é uma oportunidade que chega, e aí você, sem menos você perceber, essa boa oportunidade te distrai, e você tira o foco daquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer. Quem já se distraiu aí por causa de uma boa oportunidade na sua vida? Cara, parecia que era bom, parecia, e aí quando você prestou atenção, você estava completamente desfocado daquilo que Deus esperava que você fizesse. Amém, gente? Amém? Para conquistar as maiores vitórias da sua vida. Versículo de número 3 de Neemias 6. Esse eu vou ler com vocês. Versículo de número 3 diz assim: quando eles chamam Neemias para conversa, ele responde: por isso enviei-lhes o quê? Mensageiros com essa resposta. Qual foi a resposta, gente? Estou executando uma grande obra, não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Estou fazendo o quê, gente? Estou fazendo o quê? Uma grande obra. Sabe qual é o próximo ponto da mensagem? Valorizar o que você está fazendo. Ei, olhe para mim. Estou aqui, estou começando um lanchezinho, sabe, pastor? Um lanchezinho, um negocinho assim. Eu estou começando aqui um negocinho, uma empresinha. Sabe? Eu estou lá, sabe? Os caras tinham acabado de dizer assim: isso aí não vale nada, rapaz, esses fracos judeus, se passar uma raposa vai derrubar esse muro, isso aí é uma obrinha de nada, eles não têm capacidade, bando de incompetente. Quando eles chamam ele para conversar, ele disse: eu estou fazendo uma grande obra, eu valorizo o que eu estou fazendo. Não vou dar moral para vocês não. Ei, meu irmão, valorize o que você está fazendo. Escute: pastor, eu estou aqui, eu estou frustrada, porque eu interrompi a minha carreira para cuidar do meu filho. Você está fazendo uma grande obra.